Olá, bem-vindo ao canal Revisão de Biologia. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos temas mais fundamentais e, pode apostar, mais cobrados em qualquer prova, a citologia. Vamos fazer uma introdução completa à biologia celular, passando pela teoria celular, os tipos de células, as organelas e como a membrana plasmática funciona. É um resumão que vai salvar sua pele. Lembrando que sempre que possível, respondemos perguntas nos comentários. Então, se alguma dúvida pintar no meio da explicação, não guarda para você não. Comenta aí embaixo, conte o que você está achando mais difícil, compartilhe suas angústias de vestibulando. Assim a gente cria uma comunidade forte, onde todo mundo se ajuda a chegar na tão sonhada aprovação. Vamos começar do comecinho, mas bem do comecinho mesmo. O que é citologia? O nome já dá uma boa dica. Cito vem de célula e logia significa estudo. Então, é literalmente o estudo das células. E por que isso é tão importante? Simplesmente porque tudo que é vivo é feito de células. Pensa comigo, uma casa é feita de tijolos, certo? Os tijolos são a unidade básica da construção. Na biologia, as células são os nossos tijolos. Desde uma bactéria minúscula, que é uma única célula, até uma baleia azul gigantesca, com trilhões delas, o princípio é o mesmo. Essa ideia parece óbvia hoje, mas demorou muito tempo para ser aceita. Ela foi consolidada no que a gente chama de teoria celular, que é um dos pilares da biologia moderna. Anota aí, porque isso cai, e muito. A teoria celular se baseia em 3 afirmações principais. A primeira: todos os seres vivos são constituídos por uma ou mais células. Não tem exceção. Se é vivo, tem célula. Ponto final. Isso inclui você, seu cachorro, a alface da sua salada e até aquele fungo estranho que cresceu no pão esquecido. A segunda afirmação é que as células são as unidades funcionais e morfológicas dos seres vivos. O que isso quer dizer em bom português? Quer dizer que tudo que um ser vivo faz, respirar, se alimentar, se reproduzir, pensar, acontece no nível das células. Elas são as pequenas operárias que mantêm a fábrica da vida funcionando. A forma e a função do nosso corpo dependem delas. E a terceira, que foi uma verdadeira revolução na ciência, é que toda célula se origina de outra célula pré-existente. Essa frase, omnis cellula e cellula, do cientista Rudolf Virchow, colocou um ponto final na ideia de geração espontânea, aquela crença antiga de que a vida podia surgir do nada, tipo um rato nascer de um monte de roupa suja. Não, pessoal. A vida vem da vida e a célula vem da célula através da divisão celular. Agora que a gente já sabe que tudo é feito de células, vamos dividir o mundo celular em 2 grandes times: as células procariontes e as células eucariontes. Essa é talvez a divisão mais importante da biologia celular e você precisa saber a diferença. O nome já ajuda a entender. Carion vem do grego e significa núcleo. Pró significa antes. Então, procarionte é antes do núcleo. Eu significa verdadeiro. Eucarionte é núcleo verdadeiro. As células procariontes são as mais simples, as mais antigas e geralmente as menores. Pense nelas como uma kitnet, um apartamento tipo estúdio. É tudo meio junto e misturado num único cômodo. O material genético, o nosso famoso DNA, fica solto no citoplasma, numa região que a gente chama de nucleoide. Não tem uma parede, uma membrana, separando o DNA do resto. Além disso, elas não têm organelas membranosas. A única maquininha que elas têm são os ribossomos, que são responsáveis por produzir proteínas. Quem são os membros desse time? Basicamente, as bactérias e as arqueias. Já as células eucariontes são o oposto. Elas são maiores, mais complexas e mais organizadas. Pense numa casa grande com vários cômodos. Cada cômodo tem uma função específica. Tem a cozinha para fazer comida, o quarto para descansar, o banheiro. Na célula eucarionte é a mesma coisa. O DNA fica guardadinho, protegido dentro de um compartimento chamado núcleo, que é envolto por uma membrana, a carioteca. É o escritório central da casa.
E o resto da célula, o citoplasma, é cheio de outros cômodos, que são as organelas membranosas, cada uma com sua função. Quem faz parte do time dos eucariontes? Todos os outros seres vivos, os animais, as plantas, os fungos e os protistas. Nós, seres humanos, somos eucariontes. Beleza, então vamos entrar nessa casa eucarionte e conhecer os cômodos. A primeira coisa que a gente encontra é a porta de entrada, o segurança, o porteiro do prédio. Essa é a membrana plasmática. Ela envolve toda a célula e tem uma função crucial: controlar tudo que entra e tudo que sai. A gente chama essa característica de permeabilidade seletiva. A membrana é tipo um segurança de balada. Ela escolhe quem entra e quem sai. Algumas substâncias, como água e gases, entram e saem com mais facilidade. Outras, maiores, precisam de uma autorização especial ou de uma porta específica. E como essa membrana é feita? O modelo que explica a sua estrutura é chamado de modelo do mosaico fluido. Calma, o nome assusta, mas a ideia é simples. Imagina um mar de óleo. Esse mar é formado por uma dupla camada de lipídios, mais especificamente fosfolipídios. Eles têm uma cabeça que gosta de água, hidrofílica, e uma cauda que odeia água, hidrofóbica. Por isso eles se organizam em duas camadas, com as caudas medrosas escondidas no meio e as cabeças corajosas viradas para a água, tanto dentro quanto fora da célula. Nesse mar de fosfolipídios existem várias ilhas e icebergs flutuando. São as proteínas. Por isso, o nome mosaico fluido. É um mosaico de proteínas mergulhadas num mar fluido de lipídios. Essas proteínas têm várias funções. Algumas são canais, como túneis que permitem a passagem de certas substâncias. Outras são transportadoras, que pegam uma molécula de um lado e a levam para o outro. E ainda tem as receptoras, que funcionam como antenas, recebendo sinais químicos de fora da célula. Do lado de fora da membrana das células animais, a gente ainda encontra uma camada de carboidratos chamada glicocálix. Pense no glicocálix como a carteira de identidade da célula. Ele é responsável pelo reconhecimento celular. É por causa dele que as células do seu fígado sabem que são do fígado e se juntam com outras células do fígado. É também por causa dele que o nosso sistema imune consegue diferenciar o que é do nosso corpo e o que é um invasor, como uma bactéria. Agora que já passamos pela portaria, vamos entrar no citoplasma. O citoplasma é tudo o que está entre a membrana plasmática e o núcleo. Ele é composto pelo citosol, que é uma substância gelatinosa rica em água, sais minerais e proteínas, e pelas organelas, que são as estruturas que realizam as funções vitais da célula. O citosol é o chão da fábrica e as organelas são as máquinas. Vamos começar nosso tour pelas máquinas. A primeira e mais básica, presente tanto em procariontes quanto em eucariontes, são os ribossomos. Eles são pequenas partículas responsáveis pela síntese de proteínas. Pense neles como as impressoras 3D da célula. Eles leem a receita que vem do DNA e montam as proteínas, que são as ferramentas e os tijolos da célula. Eles podem estar soltos no citoplasma ou grudados em outra organela. Agora, vamos para o centro de comando, o cérebro da célula eucarionte, o núcleo. É a maior organela da célula animal. Ele é delimitado por uma dupla membrana chamada envoltório nuclear ou carioteca, que é cheia de poros para permitir a comunicação com o resto da célula. Lá dentro fica o nosso material genético, o DNA, organizado em cromossomos. O DNA contém todas as informações para o funcionamento da célula, como um imenso livro de receitas. O núcleo controla todas as atividades celulares, lendo essas receitas e enviando as ordens. Saindo do núcleo, a gente encontra um sistema de canais e bolsas membranosas chamado retículo endoplasmático. É como um sistema de corredores e esteiras de produção da nossa fábrica. Existem dois tipos, o retículo endoplasmático rugoso, ou HER. Tem esse nome porque sua superfície é cheia de ribossomos grudados, o que lhe dá uma aparência rugosa. A função dele está ligada a esses ribossomos. Ele produz as proteínas que serão exportadas da célula ou que farão parte de outras membranas.
Já o retículo endoplasmático liso, ou REL, não tem ribossomos, por isso sua aparência é lisa. Ele tem outras funções. Uma das principais é a produção de lipídios, como os hormônios esteroides e o colesterol. Outra função importantíssima é a desintoxicação. Em células do fígado, por exemplo, o retículo liso é super desenvolvido, porque ele ajuda a neutralizar substâncias tóxicas como álcool e medicamentos. É a nossa central de detox interna. Os produtos feitos nos retículos, tanto proteínas quanto lipídios, não saem da fábrica de qualquer jeito. Eles precisam ser empacotados e endereçados. E quem faz isso? O complexo de Golgi, também chamado de complexo golgiense. Pensa nele como o centro de distribuição dos correios da célula. Ele recebe as moléculas vindas do retículo, faz alguns ajustes finais, as empacota em pequenas bolsas chamadas vesículas e as envia para o destino correto, seja para outra parte da célula ou para fora dela. Às vezes, essas vesículas empacotadas pelo Golgi contêm substâncias perigosas, enzimas digestivas superpotentes. Essas vesículas são os lisossomos. Eles são a equipe de limpeza e demolição da célula. A função deles é a digestão intracelular. Se a célula engloba uma partícula de alimento ou uma bactéria invasora, os lisossomos se fundem com essa partícula e liberam suas enzimas para destruí-la. Eles também reciclam partes velhas da própria célula, num processo chamado autofagia. É a reciclagem celular em ação. Toda essa fábrica precisa de energia para funcionar, certo? E de onde vem essa energia? Das mitocôndrias. As mitocôndrias são as usinas de energia da célula. É nelas que ocorre a respiração celular, um processo em que a glicose, nosso combustível, é quebrada na presença de oxigênio para produzir uma molécula chamada ATP, que é a moeda energética da célula. Tudo o que a célula faz, que gasta energia, usa ATP. Células que trabalham muito, como as células musculares, são cheias de mitocôndrias. Uma curiosidade sobre elas é que possuem seu próprio DNA e ribossomos, o que sustenta a teoria de que no passado eram bactérias que foram englobadas por outras células e passaram a viver em simbiose. Outra organela importante na limpeza são os peroxissomos. Eles são parecidos com os lisossomos, mas contêm enzimas diferentes. A principal função deles é quebrar moléculas de gordura e neutralizar substâncias tóxicas. Durante esse processo, eles produzem água oxigenada, que é tóxica para a célula. Mas não se preocupe, eles mesmos têm uma enzima, a catalase, que quebra a água oxigenada em água e oxigênio, que são inofensivos. É um sistema de segurança completo. E para dar forma e sustentação a toda essa estrutura, existe o citoesqueleto. Ele não é uma organela membranosa, mas sim uma rede complexa de filamentos de proteína que se espalha por todo o citoplasma. Pense nele como o esqueleto e os músculos da célula. Ele mantém a forma da célula, ancora as organelas no lugar para que não fiquem boiando à deriva e participa de movimentos celulares, como a contração muscular e a movimentação dos cílios e flagelos. Nas células animais, encontramos também os centríolos. São pequenas estruturas cilíndricas que atuam principalmente durante a divisão celular. Eles organizam os microtúbulos do citoesqueleto para formar o fuso mitótico, que é a estrutura responsável por separar os cromossomos de forma igual para as células filhas. Eles são como os engenheiros de tráfego da divisão celular. Até agora, falamos principalmente da célula eucarionte animal. Mas e as plantas? As células vegetais são eucariontes, então elas têm a maioria dessas organelas que já vimos, como núcleo, mitocôndrias e retículo. Mas elas têm algumas estruturas explosivas, que são adaptações ao seu modo de vida. São 3 as principais diferenças que você precisa guardar. A primeira é a parede celular. Por fora da membrana plasmática, a célula vegetal tem uma parede rígida e espessa, feita principalmente de celulose. Essa parede dá sustentação e proteção à célula,
impedindo que ela se rompa quando absorve muita água. É como se a casa, além da porta, tivesse uma muralha de tijolos ao redor. A segunda exclusividade são os cloroplastos. Essas são as organelas onde acontece a fotossíntese. São os painéis solares da célula vegetal. Eles captam a energia da luz solar e a utilizam para transformar gás carbônico e água em glicose, que é o alimento da planta. É por causa da clorofila, o pigmento verde presente nos cloroplastos, que as plantas são verdes. E a terceira grande diferença é o vacúolo central. Enquanto as células animais podem ter pequenos vacúolos, as células vegetais adultas têm um vacúolo enorme que pode ocupar até 90% do volume celular. Ele funciona como um grande reservatório de água e sais, ajudando a controlar a pressão interna da célula, o que também contribui para sua sustentação. É o grande tanque de água da casa. Agora, vamos voltar para a membrana plasmática e entender um pouco melhor como funciona aquele papo de corteiro de balada. Como as substâncias atravessam a membrana? Existem basicamente dois tipos de transporte, o passivo e o ativo. O transporte passivo não gasta energia, ele acontece a favor do gradiente de concentração. Ou seja, as substâncias se movem naturalmente da área onde estão mais concentradas para a área onde estão menos concentradas. É como um rio que flui morro abaixo, sem esforço. Existem 3 tipos de transporte passivo. A difusão simples é quando moléculas pequenas e sem carga elétrica, como o oxigênio e o gás carbônico, simplesmente atravessam a bicamada de fosfolipídios, passando direto por ela. Elas não precisam de ajuda. A difusão facilitada é para moléculas que são um pouco maiores ou que têm carga, como a glicose e alguns íons. Elas não conseguem passar sozinhas pela membrana, então precisam da ajuda de uma proteína, que funciona como um portão ou uma ponte. A proteína facilita a passagem, mas o movimento ainda é a favor do gradiente de concentração, por isso não gasta energia. O terceiro tipo de transporte passivo é um caso especial de difusão, a osmose. Osmose é o nome que a gente dá para a difusão da água através de uma membrana semipermeável. A regra é simples. A água sempre se move do meio menos concentrado, hipotônico, para o meio mais concentrado, hipertônico. Pensa assim, a água vai para onde tem mais coisa, dissolvida tentando diluir aquele local. É por isso que se você colocar sal numa folha de alface, ela murcha. A água de dentro das células da alface sai para tentar diluir o sal do lado de fora. O comportamento das células em diferentes soluções é um clássico de prova. Se uma célula animal, como uma hemácia, for colocada em uma solução hipertônica, mais concentrada que ela perde água e murcha. Se for colocada numa solução hipotônica, menos concentrada, ela ganha tanta água que pode estourar, um processo chamado de hemólise. Já na célula vegetal, por causa da parede celular, ela não estoura. Ela fica túrgida, bem cheia, o que é bom para a planta. Já o transporte ativo é o contrário. Ele gasta energia na forma de ATP. Por quê? Porque ele acontece contra o gradiente de concentração. É como tentar empurrar uma pedra morro acima. Você precisa fazer força, gastar energia. A célula faz isso quando precisa acumular uma substância em seu interior ou expulsar algo que já está em baixa concentração do lado de fora. O exemplo mais famoso de transporte ativo é a bomba de sódio e potássio. É uma proteína de membrana que, gastando o ATP, bombeia ativamente íons de sódio para fora da célula e íons de potássio para dentro. Isso cria uma diferença de concentração e de cargas elétricas entre o interior e o exterior da célula, que é fundamental para o funcionamento dos nossos neurônios e músculos. E quando a célula precisa transportar coisas muito grandes, como uma bactéria inteira ou uma gota de gordura, que não passam nem por difusão, nem por transporte ativo, aí ela usa o transporte em massa, que envolve a formação de vesículas. Se for para trazer algo para dentro,
O processo se chama endocitose. A membrana se dobra para dentro e engloba a partícula, formando uma bolsa que se solta para o citoplasma. Se a partícula for sólida, chamamos de fagocitose. A célula está comendo. Se for líquida, chamamos de pinocitose. A célula está bebendo. Se o objetivo for mandar algo grande para fora, como hormônios ou enzimas digestivas, o processo é a exocitose. Uma vesícula vinda lá do complexo de Golgi se funde com a membrana plasmática e libera seu conteúdo no meio extracelular. É a célula exportando seus produtos. Ufa! É muita informação, eu sei. Mas a citologia é assim mesmo. Um universo em miniatura cheio de detalhes fascinantes. Entender como essa unidade básica da vida funciona, com todas as suas peças e engrenagens trabalhando em perfeita harmonia, é a chave para compreender toda a biologia. Desde como uma bactéria causa uma doença, até como o nosso cérebro funciona. Tudo, no fim das contas, se resume ao que acontece dentro das nossas células.